Entrando ali em polvilho. Sei. Meu Deus do céu. Não tem jeito, o Botafogo vai levar fácil. Os caras não querem chegar. 1 mês e meio sem o Tiquinho, hein? É verdade. 1 mês e meio, até 6 semanas para recuperação. Pra equilibrar, né? Deve ser aquela coisa pra ver se equilibra o campeonato. Porque ele é o jogador que desequilibra. Sim. Ele é o jogador que desequilibra. Sim. Vai ser pior que a saída do Luiz Castro. Que não aconteceu nada também, né? O Luiz Castro saiu e tudo certo. Ainda o que poderia ter acontecido era o jogo contra o Santos. O Santos estava ganhando de 2-0. Aí o Botafogo vai lá e empata, recuperou um pouco da confiança que poderia perder. Mas sem um centroavante, hein? Então, o que faz falta no Campeonato Brasileiro? Quantos clubes estão aí se não tem um centroavante? Tem aquele matador. O Cuiabá com o Daverson, ele tá deitando. Você viu o que ele fez? O Daverson já Isso é uma fez comédia, hein? já somou mais de 20 pontos no gol que ele faz. Isso é uma comédia, né? Não, mas- Você viu a hora que ele caiu? Ele faz assim. E a imagem de todos os jogadores do Flamengo que vão tomar uma água no banco de reservas? Você tem o Davis está no meio. Só ele. Ele foi pro banco do Flamengo. Ele é pai, né? Os caras falam pai, né? O dia que vai ter gol no Flamengo. Ele mostrou até a tatuagem depois. Mas é o seguinte, gente, triste de novo, né? 2 demissões e técnico, como se a culpa fosse dele. Vamos rodar a vinheta e a gente já volta? Vamos lá. Antes de mais nada, boa noite, saudando vocês desse novo horário do Entre Linhas, segunda às 19 horas e sexta às 19 horas, hein? Sexta passada a gente bombou aqui com o Augusto Melo, sexta que vem André Negão estará com a gente, confirmado, o candidato da oposição já falou, o candidato da situação vem na sexta-feira, então se tiver alguma dúvida sobre a eleição do Corinthians, tire as suas dúvidas, mesmo espaço do Augusto Melo será dado ao André Negão, da mesma maneira, mesmo tempo, tudo certinho. E depois vamos fazer um debate entre os dois. Mas eu achei muito legal que, antes mesmo de terminar o programa, o André Negão já se prontificou a estar conosco. Era o que a gente queria mesmo, né? Né? Você até mencionou durante a já programação. tinha feito convite para ele. Eu acho muito legal isso, até porque muita gente quer escutar dele, o que ele tem para propor. De repente fica toda essa questão, oposição e tal. Vamos escutar o que ele tem para falar. Claro. E um clube como o Corinthians, né, João? Você tem que ouvir, porque é muito. É um grupo enorme, é muita gente. A marca do clube é democracia. Né? É o DNA do Corinthians, é a democracia. Então, nada mais justo do que trazer todos os envolvidos, candidatos que tenham condições de assumir um clube que é uma verdadeira entidade, né? Que é algo que movimenta a vida de tanta gente, né? Tantos empregos, tanta gente, tanta expectativa, tanta paixão, tanta emoção. Então tem que ver mesmo. Tem mais torcedor do Corinthians do que habitante de alguns países. Exato. Né? O senhor pôde ver na última sexta-feira, né? Muito Na última sexta-feira o senhor pôde ver, né? bom. Mas na sexta o Celso vai estar aqui, porque você pode me chamar de Celso, mas não de Cardoso. O Celso vai estar aqui. Eu deixo ele no banco. né? Deixa ele no Pedro, banco. assim, que não Pedro. Que nem o Pedro. Deixa ele no banquinho ali pra ficar um pouquinho esperando. Vocês vão dizer onde está o Celso. O Celso, ele... Lembra daquele carvão e tal? Deu certo o negócio. Foi levar hoje um caminhão de carvão lá na Vila Carrão. E só tinha esse horário. Horário novo, ele estava preparado para o horário velho, que era 5 da tarde. Então, o horário novo está lá, cara. E atrapalhar o E aí fica horário muito dele. sujo, né? Mas é legal, é um trabalho bacana do Celso. É legal. Sujar o cabelo dele. Vai sujar o Esqueci cabelo. disso, mas assim, tem o que fazer. João Palomino, alguém segura o Botafogo? Esse empate do Botafogo foi legal. Você citou o Tiquinho, que é um desfalque considerável, mas é muita distância, hein? 13 pontos. O jogo foi bom, né? O jogo com o Cruzeiro, apesar do 0-0, o jogo foi muito bom. Foi um jogo aberto, franco, os dois times atacando. O Botafogo, você percebe que o time é ajustado, o time recompõe. A gente reclama muito, fala, já vem falar de linha de 4, linha de 5. Mas para quem gosta de discutir um pouco de tática também, quando você vê a recomposição do Botafogo, o time, quando ele tá atacando, perde a bola. Quando
como ele volta para a defesa, é um time muito bem legal, é legal. Mas muito dentro disso, compacto, né, João, né? é a questão dos jovens. É um time jovem. E Isso segue contratando, facilita, isso facilita forte, esse trabalho dentro de campo. E forte, né? Porque forte. entendeu? Condicionamento Então, é um impressionante. time jovem que consegue se compor rápido, porque é garotada. A garotada ainda é determinada. Né? Então você vê que o Botafogo hoje, o trabalho foi tão bem iniciado que os garotos entenderam aquilo que o professor pediu. E quem tem uma rodagem média ou maior sai desse Campeonato Brasileiro, independente do que acontecer, muito maior. O Lucas Perry sai desse campeonato gigante. Ele é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Verdade. Sim. Né? Sim. Ele, Matheus Cunha, né? Da onde vieram os dois? Do São Paulo. Né? E o São Paulo abriu mão do jeito que abriu. E não vamos falar do Rafael também? Claro que do vamos, Atlético, claro que né? vamos. Aliás, eu queria falar... Desculpe, o Marçal, o Adrielson... Adrielson é uma surpresa. O Tiquinho são jogadores que vão sair desse Campeonato Brasileiro com outro status, com outro tamanho. É verdade. O Textor também, né? Textor também. Ganhou uma moral também. enorme. Nós prometemos aqui, quando a gente atingisse 3 mil inscritos, já estamos quase dobrando, hein? Obrigado a todos vocês. Já estamos pensando já em 6, né? Já passamos de 4, quase com 5, vamos para 6. Que a gente daria uma camisa do Bayern de Munique. Tá aí a camisa? Opa! Paulo Sérgio nunca aqui, promete sem cumprir, né? Traíra, hein? Pô, essa é bonita, Olha aí, hein? ó. Camisa do Bayern aqui. Pô, que legal, pô. Tô vendo aqui, já Você- tá escolhido o nome do ganhador, Flávio Prato. Ah, não. Não. Ó, é o seguinte, como é que se ganha essa camisa? Mande seu comentário aqui pro programa, manda um comentário, comenta, faça perguntas. E nós vamos pensar entre os principais comentários um ganhador que virá receber na segunda-feira, tá? Então, faça comentário, faça pergunta. É isso, né? É isso, né, Gabi? É isso aí. Frase. O que você achar mais legal? Uma frase que tem entrelinhas. Olha aí. Boa. Olha Uma aí, olha frase aí. que tenha a expressão entrelinhas. Mas A tem um melhor detalhe. frase ganha. Tem um detalhe. Mas precisa ser inscrito, né? É isso que eu ia falar. inscrito Se no não for canal. inscrito, não dá, né? E não tem como averiguar isso, mas você tem que convidar mais 5 para se inscreverem. Pronto. Já pensou? Maravilha. Aí, beleza. Se convidarem mais E 5 será para se sempre assim. inscrever. Teremos sempre brindes para vocês. Na sexta-feira, que a gente vai receber o André Negão aqui, nós vamos também pensar alguém para ganhar uma camisa do Corinthians. Vai ser sempre desse O jeito, sorteio vai ser na outra tá? Isso aí. sexta-feira. Você vai autografar a camisa, Vou né? autografar. Você como embaixador e campeoníssimo não vai. E se ele quiser, você também autografa. Vai estragar, né? Não, vai eu não. não joguei aqui nesse, eu não sou campeão do mundo, né? Vai não. Falar nisso, o Pepe, seu amigo Pepe, perdeu, hein? Mas agora pode perder. Agora pode perder. É Agora... que foi uma coisa tão estranha, né? Pepe Guardiola perdeu a decisão, é esquisito, né? Não combina. Foi nos pênaltis, né? Mas pode perder. Agora já ganharam tanta coisa também. Perguntaram pra ele, por que você perdeu? Ele falou, porque eu ganhei 3, né? Pronto. Né? Ele falou, não, por que você não ganha a Supercopa? Ele falou assim, porque eu ganhei a Premier League. Eu venho aqui disputar e tal, e aí eu só perco porque eu disputo, né? É verdade. Mas sabe que o Muricy sempre usava a expressão da fome, né? Você precisa ter sempre um time com fome. Verdade. Né? Um time não pode estar acomodado. O time ganhou 2, 3. Por isso que eles falam do terceiro ano, né? Do terceiro ano é complicado. que é sempre complicado. O Pepe, ele tem esse entendimento também, tanto é que ele vai reciclando o time. Ele vai botando gente com fome. Ele percebe que E esse ano foi jogadores- obrigado, né? Saíram os jogadores e tal. Aliás, foi feita uma observação muito inteligente, que eu até queria colocar aqui para vocês. Os árabes estão, né, pegando gente para todo lado. Qualquer lugar, né? Mas vocês repararam que eles estão dando preferência a jogadores muçulmanos? Estão pensando na adaptação das pessoas lá. Porque o cara vai com a família. A família sendo muçulmana, que para a mulher é Fica difícil, mais né? fácil, né? A religião muçulmana, ela exige algumas coisas das mulheres. cultura e tal. também, E é os muito próprios difícil homens também. É difícil. morar E num eles país pegaram desse. vários muçulmanos. O Colibali, o Mané, o Marrez. Tem mais. Eu achei legal, achei isso uma ideia bacana. Você já ajuda o cara na assimilação da cultura do país. Mas né? você sabe que, por mais que esses jogadores estão saindo aí pro mundo árabe, eu acho que tem alguns jogadores muito jovens para ir pro mundo árabe, onde você fica esquecido.
Na Você realidade, você fica fica não, esquecido. viu, Paulo? Não, Porque passa onde o jogo? vai começar a passar. Passa onde? Daqui a pouco Só vai se começar a passar aqui passar. na Live Sports, o Palomino De aqui vai dar repente vai notícia pra passar. você já em primeira mão. Infelizmente não, mas já haverá uma empresa brasileira que vai transmitir os jogos do campeonato árabe. É muita atração. O Benzema é outro que é muçulmano. Você tem Benzema, Cristiano Ronaldo, os caras todos que eu citei aí. Nossa, Cristiano Ronaldo não é muçulmano. Não, Cristiano não, é o Benzema. Benzema, Mané, o Mahrez. Cristiano Ronaldo é um atrativo. É, espetacular. Indiscutível, Espetacular. Bem fez o Messi. A gente falou do terceiro ano e o Palmeiras está vivendo esse praticamente terceiro ano do Abel. E o Palmeiras, verdade, não jogou com o time titular e tal, mas perdeu de novo. Paulo, e aí? Hein? O Palmeiras realmente não está conseguindo repetir. Na realidade, ele está se preparando para eu vi um bom jogo, Flávio. Foi. Vi um bom jogo. A equipe do Fluminense ganhou por 2-1, mas o jogo em si, o Palmeiras fez muita pressão nesse Foi mais equilibrado né? que o Palmeiras e Atlético. Sim, e fez muita pressão nessa equipe do Fluminense até o finalzinho lá, que o Gustavo Gomes fez o gol lá. Se tivesse mais uns 2 minutinhos ali, empatava. Com um jogador a menos ainda. Então eu creio que essa equipe do Palmeiras não pode... Eles estão chegando, ganharam tudo aí nos últimos anos, mas não fica achando que eles vão cair assim não, porque não, é uma boa equipe. Mas título dá, você acha ainda, João? Eu acho que título. Eu acho que dá. Pegar o Botafogo? Eu acho que dá para pensar sim. Nossa, eu tô achando Tem que muita coisa aí. tem muita coisa pouco, né? 115 centroavante importante. Isso pesa. Tem o segundo turno inteiro e mais um pouquinho. Né, esse final, no finalzinho do primeiro turno. São Tem o segundo 18ª, turno, né? Tem mais 20 jogos. Tem o segundo turno inteiro, né? Eu acho que não dá para você... Assim como não dá para cravar que o Botafogo é campeão, não dá para cravar que os outros já... Não dá para cravar que o Botafogo não será campeão. Se quiser, é muito cedo. São 20 jogos pela frente. Agora, condição o Palmeiras tem. Você entender como é que o Botafogo, que tem 2 perdas significativas, ainda que você tenha falado assim, o Luiz Castro não aconteceu nada. Muda muita coisa. Muda muita coisa, porque nós mesmos falamos aqui, o relacionamento que o Luiz Castro tinha com o time era espetacular. Era de comprometimento. Compraram o barulho dele. Era de comprometimento. Acho que vai demorar um pouco para o novo técnico, ainda que seja português, ainda que tenha sido referendado pelo próprio Luiz Castro, ele chegar e criar esse ambiente. Eu deixaria o Caçapa. Eu não deixaria o Caçapa ir embora, não. Deixaria lá como treinador. Compromissos lá no Leão, mas faz um jeito, dá um jeito, fica lá. E agora, uma coisa, eu consigo ver mais o Palmeiras chegando do que o Flamengo. Não, o Flamengo tá... E olha que o Flamengo está na tabela, na classificação hoje, o Flamengo está em segundo. Não, tá todo mundo junto. Não, 31, tá todo mundo junto, mas o Palmeiras, Flamengo está na frente por Fluminense número de gols, e até o Bragantino. Vitórias tá lá. Não, mas a gente não viu o Palmeiras tão frágil e entregue no jogo como que aconteceu com o Flamengo contra o Cuiabá. E não pode tomar 3 o Cuiabá. Gente, mas tem uma coisa Por mais que tenha um elenco, o Flamengo tem um elenco bom. Não são jogadores que você ia falar assim, não, isso aí é reserva. Só tem uma coisa. O Palmeiras, ele tem que jogar tudo na Libertadores. Ele saiu muito bem no primeiro jogo, né? Ganhou do Atlético. O Atlético deu uma respirada contra o São Paulo, que a gente imaginava que estava mortinho, não vai reagir, de repente jogou contra o São Paulo. Se o Palmeiras não se classifica, eu não sei o que vai ser não, viu? Porque aí vai ficar uma pressão muito grande, né? Já saiu da Copa do Brasil e o Palmeiras começa o ano como favorito a tudo. Sim. Né? O Palmeiras é favorito a tudo. Você diz contra o Atlético? Se ele tiver algum problema contra o Atlético... Eu não vejo possibilidade do Atlético se classificar diante do Palmeiras pelo que foi o primeiro jogo. Pelo primeiro jogo? O que chamou a atenção para mim foi o jogo do São Paulo ontem com o Atlético. O Atlético jogou bem. Pela primeira vez o Atlético jogou bem. Mas... Ele jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras. Isso mesmo. Eu não diria que ele jogou bem. Ele jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras. Mas dá moral uma vitória dessa, hein? O São Paulo
teve várias oportunidades ontem para... Sim. Antes do gol Sim. do Hulk, já Sim. poderia ter aberto o placar. Se empata, é que se não tem no futebol. Mas aquela bola do David, que ele está dentro da área, bate e a bola bate no zagueiro do Atlético, era outro jogo, mudava E completamente o fora jogo. que foram 2 gols de bola parada. É, Né? pois é. E aí, 2 gols de bola parada, o Hulk acerta aquela bola lá que vai ser difícil acertar de novo, né? No ângulo do goleirão. Mas ó, olha, eu vinha... O goleirão foi com a mão errada. Eu via... Ele foi tudo errado, Paulo. Ele foi tudo errado. Tira a É assim, barreira, ó, né? O gol que o Rafael tomou contra o Corinthians, vocês lembram? O gol do Renato Augusto, que ele tomou contra o Corinthians. Ele estava na trave esquerda, tá certo? E ele dá um passo. O lado direito dele ficou todo aberto. O Renato Augusto bateu ali que se ele tivesse posicionado, ele pegava a bola. Ele não se posicionou. Ele perdeu a referência do gol. Sim. Ele não sabe. Outro dia eu vi na internet aí uma menina que ela viu uma trave e ficou com a mão na trave achando que estava defendendo, só que o gol estava do lado de lá. Ela estava fora do gol. Parecia o Rafael contra o Corinthians. Ele deu um passo e parou. Ele não se posicionou. E ele é o perdeu a Renato referência. Augusto, né? Que bota onde quer a bola, né? Né? Mas a bola era defensável. Né? E a bola do Hulk, tiro maravilhoso, chute fantástico. O cara realmente é especial. Mas você percebeu que o Rafael não pulou? Então, ele foi. Ele não. Eu não sou goleiro, não mas parece que só- ele foi com a mão errada não- e fora do time. Ele não saltou, porque ele não saltou. Ele chegou a tocar na bola. Ele vem andando e estica. Ele não teve o movimento do impulso para chegar na bola. Então, para mim, ele falhou feio mesmo, porque a bola era bem distante. A gente já viu o Rogério Ceni tomar gol no Palestra Itália no Antigo, que o cara deu um canudo na bola, acho que até foi o Diego Souza, que a bola veio assim, o Rogério pulou para cá, a bola entrou aqui. Não foi o caso. Não, foi chute reto. Foi chute uma reto. paulada, foi força, né? Não foi técnica. Claro, o Hulk tem um mérito indiscutível. Claro. O Atlético mereceu ganhar pela efetividade, mas que o Rafael falhou de novo, falhou. E que a equipe do São Paulo foi superior, foi. Foi superior. Foi. Tomou os 2 gols de bola para até 1 a Mas o 0, o São São Paulo estava com grande chance de O São empatar. Paulo sempre, ele cria dificuldade para qualquer adversário em qualquer campo. Só que o problema do São Paulo é terminar. O São Paulo ele tem iniciativa e não tem acabativa. A dificuldade dele finalizar. É verdade. Porque é exatamente isso. Ele não consegue finalizar. E aí, a presença do Lucas, do Rames, você começa a ter uma qualidade diferente para meter a bola para dentro do gol. São Paulo cria em todos os jogos, O gente. que nós mas não faz falamos gol. aqui já? Que o São Paulo não tinha um jogador diferente. Não tinha um jogador que saía da média do que existe lá. O Lucas é. Sim. O Rames é. Nossa. E o Lucas, com 1 minuto de jogo, ele incendiou o estádio. Se o Lucas sai na cara do gol 2, 3 vezes, como sai... Ele incendiou o estádio dos 2 lados. Esses Que aí meninos... fez são- o pênalti. Esses meninos do São Paulo... Você sabe, Paulo, atacante não vai se meter Não, e onde dar não trombada. foi chamado, não, né? não vai se meter, querer dar trombada na sua área. Vai trombar na outra. Tava muito empolgado. Mas sabe, né? não, e outra coisa, jogando na Premier League, vai pro choque. O choque é toda hora. E lá não apita nada. Não, mas foi pênalti. Não, tudo bem, foi pênalti, mas você chega com uma força excessiva. Ele tava empolgado. E aí ele chegou com força excessiva. Mas, gente, imagina, o São Paulo está acostumado à bola, exceção feita ao Caleri, que é um finalizador mesmo, mas se a bola cai, que nem até a bola do David, se ela cai no Lucas, é difícil ele não fazer o gol. Não é verdade? E assim, o David se mata em campo. Eu olho e falo, nossa, como esse moleque se mata. O São Paulo tem alguns jogadores, o David, o Rato, o Alisson. Nossa, esses caras merecem respeito. Eles devem perder 5, 6 Michel quilos. Araújo. Michel Araújo, eles se matam, mas eles têm dificuldade técnica que esses caras não têm. Ah, o Ramos não vai ter a condição dele. Não precisa. O Ramos ele vai ser jogar metade dos jogos com a qualidade que ele tem. Meu Deus, eu lembrei agora do foco lá que você falou, né? Se ele tiver foco em metade dos jogos, porque Sim, é muito sim, falta qualidade Porque pro o São Paulo. São Paulo não tem esse jogador. Luciano não não mesmo. é. Não. O Pablo menos ainda, né? O Pablo Maia menos ainda, porque é um jogador, é um segundo volante ali. O São Paulo vai ter um time para jogar com um volante só, eu acho. Pode se dar o luxo de jogar com um volante só.
Porque o David, que foi muito criticado na chegada dele ao São Paulo, mas hoje é um jogador que, contra o Bahia, ele criou as chances para o São Paulo marcar. Então, é um cara que cria as oportunidades. E um bom Mas ele zagueiro tem dificuldade também, de né? finalizar. Beraldo também, um belo zagueiro esse E menino. o Diego Costa também, Eu viu? falei. Belo zagueiro Falei esse que para mim menino. é o melhor jogador do São Paulo Sim. Bom, hoje. Beraldo, Diego Costa e Arboleda, São Paulo tem uma defesa, um trio defensivo, fez. não deve nada a ninguém. Agora nós falamos muito do Atlético Mineiro. Só chamar a atenção, que tem essa camisa do Bayern de Munique. Gente, mais, tá? Vocês estão vendo aí, estão mandando frases, estão escrevendo, precisamos mais, vamos mais. Tem que se Inscreva-se inscrever no nosso canal. E gente. convidar uma turma para se inscrever É também. isso, inscreva-se com a gente. Pega o link do YouTube e manda para os amigos. Manda pro seu grupo de WhatsApp. E aí nós vamos dar uma mapeada aí. Se você for o cara que mais fizer isso, você vai ganhar uma camisa oficialíssima do Bayern de Munique. O Paulo é embaixador do Bayern, quer dizer, camisa oficialíssima. A camisa fala alemão. Essa daqui é da minha época. Ela fala alemão. É isso que eu ia falar. O design da Champions ganhou, essa aqui ganhou a Champions, hein? O design é da tua época, né? É. Então, gente, aproveita, inscreva-se no canal, vamos dar força. E não se esqueça que agora o horário, novo horário, segunda-feira às 19 horas, esse que está rolando agora, e às sextas-feiras também um novo espaço do nosso Entre Linhas, às 19 horas. Na próxima sexta-feira, ao vivo, você terá aqui o André Negão, que é o opositor do Augusto Melo, que teve na sexta-feira. Foi uma bagunça, né? Uma repercussão, bagunça muito positiva. A gente agradece demais a você. Então inscreva-se, dê like, dedinho ali, você ajuda a gente pra caramba. Os caras veem você dá um like, né, João? Dê um like e você tá ajudando a gente pra caramba. Né? E pode ganhar essa camisa aí. Deixa a camisa aqui ou põe aqui? Não, deixa aí. Deixa aqui. Deixa. Falar em Augusto, falar em André Negão, o que foi aquele segundo gol do Internacional, hein? Gol de empate do Internacional. Mas ali foi o erro do Gil. Não, de todo mundo. Mas o Gil E a foi no marcação? corpo E a do cara. marcação? Você E a faz uma marcação do virada lado direito? daquela. Dá uma virada daquela e toma um gol aí, é demais. né? Ah, não. Ali Coitado do Luxemburgo. Não, ele fica maluco, cara. Mas Ele é pra fica ficar maluco. maluco mesmo. Não, é pra e ele ficar falou certo, ali tinha que furar a bola. Fura a bola, acaba o jogo. É verdade, é verdade. Não, falta Deixa, tem que malícia, né? acabar o jogo. Não, mas além de não ter furado, na marcação, o Gil tá homem. Não pode ir do jeito que ele foi. O jogador do Inter foi cheio na bola, o Gil foi no corpo dele. Você tem que tentar agarrar o cara. Não é, concentração. Faltou concentração nos minutos finais. O Luxemburgo, na coletiva, além de falar, né, sobre o resultado, que não foi ruim, se você olhar, empatar com o Internacional no Sul não é ruim, só que o Corinthians poderia dar uma aliviada, não deu. Até o Vasco venceu, Goiás venceu, Santos entrou na zona de rebaixamento, na verdade, Bahia, né? Agora o Santos o Corinthians está só 2 pontos da zona de rebaixamento, poderia ter dado uma aliviada legal. Mas ele tem uma declaração muito bacana que eu queria colocar aqui para vocês, quando ele diz o seguinte: o que nós estamos fazendo com o futebol brasileiro? Nós estamos preparando jogadores para a Europa, nós montamos jogadores, já vende, pensando já na venda, nem usar aqui, e estamos enchendo de treinadores europeus, não dando chance para os jovens treinadores brasileiros trabalharem. Saiu o Paulo Turra, o jovem treinador, já veio o Diego Aguirre. Todo mundo tem direito de trabalhar, tá tudo certo. Mas eu quero colocar uma situação que está aumentando o número de treinadores estrangeiros, a maior parte deles treinadores de um nível médio para baixo. Não tem treinador de Não, primeira tem linha. nomes aí que eu nunca tinha ouvido. Não, e é tudo técnico mais ou menos. Você vê que nenhum deixou. Então, Porque Jorge é Jesus. português, porque é isso, porque... Jorge Jesus, daquele ano, o Abel, os resultados no Palmeiras, que eu sempre fico assim, bom, no Palmeiras a coisa não é tão complicada, mas enfim, está ganhando. E no mais, a gente tem muito técnico mais ou menos. E os treinadores brasileiros, os jovens, eu falei ainda hoje com o André Jardine. O cara sai daqui, vai lá, está na América do México, né? Que espaço os jovens treinadores do Brasil vão ter? E aí, gente, eu acho que ele tem razão. Nós estamos perdendo a nossa essência, estamos colocando treinadores com ideias da Europa que, ok, se fosse um ou outro, se tivesse alguma coisa que a gente pudesse aproveitar depois, e os nossos jovens jogadores estão sendo preparados para a Europa. Aí diz o Vanderlei, estamos acabando com o nosso futebol. E o Vanderlei fala ainda mais. O Vanderlei fala, nas categorias de base, colocam professores em vez de ex-atletas como treinadores. Acho que valia os dois, podia pôr os dois, né? Então, mas ele tem uma ênfase falando, põe ex-atletas que conhecem, esses meninos precisam ter domínio de bola, esses meninos precisam saber cabecear. Exatamente. E não sabe. Isso você não aprende na faculdade. Não aprende. Eu acho que tem 3 questões que estão levando a gente para isso. Primeiro é trazer essa cultura europeia
e ele fala com razão, porque isso prepara melhor o jogador para ser vendido. E esse não é o propósito, não é o princípio de clube nenhum. Não deve ser, né? Não Sim. deve ser. O princípio e propósito de clube deve ser ganhar título, deve ser a comunhão com o seu torcedor, deve ser fazer grandes jogos, deve ser Revelar se estruturar, jogadores. revelar jogadores, não Pra para jogar. Revelar pra jogar aqui. Não pra e fazer dinheiro aqui. E fazer dinheiro aqui. Né? Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, há claramente uma escassez de técnicos brasileiros. Isso acabou forçando a vinda de técnicos internacionais. Você pega alguém que teve algum sucesso, o cara começa a procurar, quer repetir aquilo, né? Então há uma escassez de novos treinadores, né? E terceiro, como isso vai ser mudado agora? Porque se não houver espelho e se não houver um processo de crescimento de técnicos brasileiros, cada vez mais vai vir técnicos brasileiros. Mas sem os caras terem chance, fica difícil. Por exemplo, Eu acho que nesse momento é impossível nós podemos o citar crescimento três dos técnicos. brasileiros. Vou citar 3 técnicos que poderiam estar em clubes da Série A. O Thiago Carpini, está no Juventude, fazendo de novo um belo trabalho. O líder, durante várias semanas, foi líder na Série B, o Novo Horizontino, é dirigido pelo Eduardo Batista, que ainda é um jovem treinador. Ele teve seus problemas, pode botar, bom treinador. E o Jorginho. próprio Paulo Turra. Tem o Jorginho. O Jorginho é um pouco mais velho, até falando do pessoal mais jovem. E o próprio Paulo Turra. Como é que vai ser a recolocação dele no mercado? Só para citar 3. Esse pessoal vai ficar relegado ao segundo plano. E o que é pior, nós estamos trazendo treinadores, talvez de um nível até mais baixo que eles. E sem a cultura que eles têm do nosso futebol. Vem com uma grife para a torcida. Né? Não, vem com uma grife para a torcida e ainda tem tempo para trabalhar. Isso. Coisa que o Paulo Turra não teve. 7 jogos. Pô, 40 dias dentro de um clube. Eu falei com o Paulo na sexta-feira, conversa de amigo. Como é que você tá? Tá legal, pô. Eu tô fazendo um trabalho aqui que tinha que ser feito, tal, estamos alinhando as coisas, pô, tô recebendo um prestígio legal da direção. Palavra você falou para mim. E aí, algumas horas depois, empata com o Atlético Paranaense, que também não é nenhum absurdo, e é demitido. Ele ficou muito surpreso com isso. E aí traz o Diego Aguirre para acrescentar o quê, gente? A gente já viu o Diego Aguirre aqui, não quer dizer eu assisti um pouco desse jogo aí. O que derrubou o Paulo Turra tem a ver com o Falcão, tem a ver com o Soteldo e tem a ver com alguém lá dentro que falou assim, gente, tô com o Aguirre aqui no telefone. Mas sabe o que acontece? Não, e tem a ver com um comentarista que estava fazendo um jogo lá do Santos. O Santos não tem padrão de jogo, parece que não tem treinador. Isso vai instigando todo mundo. Mal treinado, eu vi Então, pô, é antiético um profissional também ficar falando essas coisas, né? Vocês sabem por uma das razões da vinda do Paulo Turra, qual foi? O Santos entendia, isso foi passado para ele, que precisava fazer um projeto de renovação e dar uma melhorada no aspecto disciplinar. Lembra que aqueles meninos foram pra boate, não sei o quê e tal? Sim. O Soteldo rebelde pra caramba. Ué, ele foi e fez o que tinha que ser feito. Ele foi contratado para isso. Né? É a mesma coisa o João fala, vamos lá trabalhar na Live Sport, então vocês vão fazer um programa de esportes. Aí chega aqui e faz um programa de esporte e fala, programa de esporte. Mais ou menos isso. Né? Pô, vocês estão falando de futebol? Pô, não, eu falo de futebol. Isso. É isso. Aí você dá, não, programa de futebol não dá, pô. Rigorosamente é isso. Rigorosamente. O cara chama você para fazer um trabalho, você faz o trabalho e você sai. É muito louco. E já recolocaram o Soteldo de volta, né? Algumas horas depois. A primeira com a saída do Falcão, a primeira mudança foi a volta do Soteldo. É muito louco. Não sei se totalmente reintegrado, mas... Então, aí, gente, é muito complicado. Fica difícil trabalhar desse jeito. Por isso que eu falo, se você traz o Guardiola, o Klopp, o próprio Marcelo Bielsa, que está lá na seleção do Uruguai, pô, será que nem o time tinha... O futebol brasileiro, o grande time, tem muito mais dinheiro que a Associação Uruguaia de Futebol. Traz um cara como o Marcelo Bielsa, ele vai te deixar substância. A maioria dos técnicos aqui estão fazendo o que os técnicos fazem. Fechado, contra-ataque. É aquilo que você falou, é grife. Eles dão grifes. Não adianta nada. É modismo. É a tal história do modismo. É ruim isso para nós. Sim, muito é ruim. ruim. Você não revela jogador, você não revela treinador, você não revela nada. Bom, o Torino... Não, e não deixa nada. Não deixa nada de legado. É isso que eu tenho observado, esses treinadores de fora que estão vindo para o Brasil. A maioria não está deixando nada. Nada.
A grande maioria não tá deixando, mas sai, mas o que trouxe? O que Segundo fez? o Roger Guedes, o Vitor, inclusive, deixou terra arrasada. Deixa eu terra arrasada. Falando em terra arrasada, confusão, o Flamengo tem uma capacidade para arrumar crise que é um negócio impressionante, né? Baita elenco, a construção toda. Aí o Pedro tem o problema lá com o treinador, com o preparador físico e tal, aquela confusão toda. Agora já estão falando que a culpa é do Pedro. De fato, ele teve um ato de disciplina, mas eu dei um murro nele. Né? Não, mas aí o ato de indisciplina não tem problema nenhum. O preparador físico chegar no técnico e falar, ele se recusou essa a continuar aquecendo, né? Multa. Tá aqui, tá entregue meu relatório, tá aqui. Multa, acabou, resolveu. Agora o cara vai lá dar um tapa e um soco. E aí a história. Aí o Flamengo joga mal com o Olímpia, jogou mal com o Olímpia. Eu fiz esse jogo e foi abaixo do que o Flamengo pode. Toma de 3-0 do Cuiabá. Vocês acham que o tema está encerrado? Como disseram, não, está encerrado, acabou, o cara foi demitido e tal. Você que viveu lá dentro, Paulo. Tá nada. Ali é uma crise interna ali que veio à tona com essa situação do Pedro. Onde que muitos falavam, não, o vestiário tá bom, tá tudo ok. Não, nós vimos que não estava bom. E o próprio Pedro falou que ele já estava sendo perseguido. Então não foi uma coisa que... Isso pode esbarrar no Paraguai, lá perder, porque uma maneira de ferrar tudo é ser eliminado pelo Olímpia. No segundo jogo, porque o Flamengo é a mesma história do Palmeiras. Se ele sair da Libertadores, ele tem a Copa do Brasil. Mas se ele sai da Libertadores, é um prejuízo. Não, e outra coisa, né, Flávio? E outra coisa, poupou jogadores para esse jogo. Isso. Poupou jogadores para esse jogo importante. Então imagine esses jogadores que foram poupados. Chega lá e perde, aí alguma coisa errada, muito errada está acontecendo. Agora, que hora, né? Como diria o outro, que hora. Ganha o jogo do jeito que ganha contra o Atlético Mineiro, aí tem isso que acaba criando, é o que você estava falando, acaba criando uma situação que hoje é insustentável. Tem que ter, vai acontecer mais alguma coisa. Ou a saída do Pedro, ou a saída do técnico, porque não tem... Clima. Não tem clima. E aí vem uma proposta, segundo consta do Benfica, de 18 milhões de euros pelo Pedro, e o Landim diz assim, só sai pela multa, que é 40 ou 60 milhões de euros. Ainda se negou a vender o jogador. Então vai ficar no banco. E aí o cara vai ficar no banco. Eu penso assim, se sou eu, ele deu um murro no cara, foi demitido, mas isso é uma filosofia lá da comissão técnica e tal. Fez com ele, pode fazer comigo. Eu acho que a confiança do grupo com relação a São Paulo e os caras que foi ele que trouxe o cara. O cara de confiança dele. Que o São Paulo tentou passar pano. Isso. Né? Isso. Primeiro que o próprio Flamengo, ainda que tenha acompanhado os dois até a delegacia, demorou para tomar uma atitude. A agressão não tem demorar para tomar uma atitude. É imediata. Né? A gente conhece inúmeros casos em que agressões no vestiário foram tornadas públicas meses depois, semanas depois. E aí, nessa não, foi público. Abriu a porta do vestiário, todo mundo já estava sabendo. Foi uma coisa até humilhante, podemos dizer assim. Todo mundo já estava sabendo. Foi muito complicado, muito complicado. Não, e isso tudo é muito ruim, né? Muito ruim para o futebol brasileiro, para aquilo que a gente espera. O treinador, já estão pensando em treinador para a seleção brasileira estrangeira. Como treinador da seleção brasileira estrangeira, já vem para o Brasil já sabendo essa bagunça que é no Brasil. Um bate no outro, um dá na cara do outro, um não quer... não vou com a cara do treinador, não jogo. Aí o treinador é mandado embora, volta o jogador. Tá uma bagunça, hein? Tá complicado mesmo. E assim, um questionamento é a hierarquia também, né? Porque o Pedro não aquecer, sim, quero que se dane. Mas aí que tá, o Augusto Melo, na sexta-feira, ele falou algo. Eu acho que ele quer ficar um pouquinho mais. Deixa ele aí. Ele tá gostando do programa. Ele gosta da gente. Gosta da gente. Ele gosta da gente. Ele gosta da gente. Ele gosta da gente. Deixa ele explicar. Vou falar com você. Deixa eu falar com você. Tem um árabe aí na porta que quer comprar o Entre Linhas. Ele tem que ir pra reunião. Você não quer? Não quer? Não, deixa ele aí. O Paulo Sérgio, ele é doido para semear uma discórdia. É isso que é. Eu tenho que pedir 1000 desculpas aos nossos amigos, mas eu tenho uma palestra, né, em função da ausência do Celso Cardoso, vim aqui desfrutar esses momentos com os amigos,
mas eu realmente preciso ir porque o trânsito aqui em São Paulo É complicado. Vai lá. Ô. E as pessoas vão aproveitar muito. Obrigado, João. Valeu. E agora tem um bolão. Muito obrigado, O Celso gente. acabou de me... Muito obrigado, chefe. O Celso acabou de me mandar uma procuração para eu tratar do bolão dele. É? Eu estarei representando o Celso. Os palpites que ele mandou, eu vou botar aqui. Pode cada... Igual eu fiz com você. Ô, Gabi, você assistiu a rodada? Mais ou menos? O que você viu? Vamos pôr a Gabi, então, para falar um pouco com a gente. Vamos pôr a Gabi um pouco, pô. Mas se quiser, eu seguro na boa, não tem problema. Você pode ter certeza que os meus palpites serão os Gabi, mais volta sérios. Ei, ela aqui dá palpite. A gente tá aqui, ela fica falando. Aqui, é esse. Não, é o Flamengo. É esse, é aquilo. Agora quem põe ela pra pôr aí, ela não quer. Vamos ver o bolão. Vamos pôr o bolão, vamos ver como é que... E eu já me despeço. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Santos e Atlético Paranaense, empate. Só o nosso líder, Paulo Bom, Sérgio. eu sou demais, né? Eu tô demais, né, mano? Tô É muito demais, fera, muito né, fera. cara? Eu tô demais. Muito bom. Goiás 1, Fortaleza 0. Acertamos. Acertamos. Nossa, esse resultado, Internacional 2, Corinthians 2. Só eu não acertei. E eu Raio fui de bem palpite demais. eu coloquei, Fui cara. bem demais. Aí, Fluminense 2, Palmeiras 1. Que raio de palpite eu dei se eu torci pro Fluminense. Eu coloquei aí empate. Pô, eu não sei que raio de palpite eu dei. Eu torci pro Fluminense, pô. Era o Fernando Diniz, o meu amigo que eu torci. Eu coloquei empate aí. Bom, enfim. Aí, Vasco e Grêmio eu acertei sozinho. Fera. Eu coloquei Grêmio. Colocou Renato daqui, Renato de lá, não sei o quê. É o Grêmio, não sei cara. o quê, sabe como é que É é? o Grêmio. Vamos em frente. Mas eu sou... E o São Paulo? São hein? Paulo e Atlético, esse era dúvida de acertar. Mas né? eu- Por mais que a gente imaginasse que o No São São Paulo não estava bem, pelo amor de Deus, né? Felipe, no São Paulo eu coloquei empate? Eu não sei o que Vitória você de São colocou, mas ninguém Paulo, hein? acertou. Vitória Cruzeiro de e São Botafogo 0x0. Nossa, grande. Olha lá, Paulo eu fui Sérgio bem acertou. demais. Eu lembro que assim eu meti Botafogo. Sozinho, soberano. Eu olha lá. meti Botafogo. Curitiba e Red Bull, nós dois. É, Bahia e América. Esse aqui eu devo ter feito de maneira rebelde. Porque você era normal. pôs empate. E Cuiabá e Flamengo, sozinho, tranquilo. Hã? Bonitão. E eu lembro que esse daí, eu acho que o Celso colocou empate e eu coloquei Flamengo. Mas como que você vai pensar que o Flamengo vai sair do Rio e perder de 3 pro Cuiabá? 3 foi esquisito. Ó, não esqueça, nós vamos fazer a soma do bolão, mas você que está nos acompanhando, é um novo horário, aviso todo mundo, 19 horas. A camisa do Bayern do Munique, conforme prometido, vai ser, hoje nós vamos escolher a pessoa que fizer a pergunta mais criativa, pessoa que mandar mais compartilhamento, tem que estar inscrito, tem que dar like, senão também não tem jeito. E Aliás, tem você- aquela frase, né? Tem a frase, Frase legal. entre linhas. É legal, né? envolvendo entre linhas, exatamente. entre linhas, E então. não esqueça de se inscrever, você ajuda a gente, like. Aí você vê o algoritmo, ele vira uma referência e fala, pô, esses caras tão legais, e ele vai compartilhando, vai sugerindo a gente. Então, ajude-nos, porque aí você vai ter esse programa, que também na sexta-feira estará às 19 horas ao vivo, como hoje, com a presença do nosso André Negão, para falar sobre o lado dele na eleição corintiana, já que o Augusto Melo falou na semana passada. Vamos ver, então, como é que ficou o resultado desta semana, né? No bolão, vamos ver. Ai, Paulo só Sérgio sorrindo. 6, Flávio 4, Celso 3. Só sorrindo. Mas essa semana ele se recupera. Só Com esses sorrindo. palpites que ele me mandou aqui, ele se recupera. Eu tinha 10 pontos do Celso. Alguma coisa tá errada aí. Ué, Alguma coisa tá errada. você tá com 11 agora. 11. Não, 11 não. 11 de mim você tá. 11 de mim. Não, 9. Tá 8. Bom, Pô, vamos mas lá. tá errado isso aí. Vamos para sequência. Vamos agora para os palpites da próxima semana. Vamos dar hoje ou vamos na sexta-feira? Ah, você que sabe. Hoje, né? Hoje. Então vai, então vamos lá. Manda pau. Botafogo e Internacional. Paulo. Botafogo. Eu também vou de Botafogo. Deixa eu ver o palpite do Celso aqui para não ser injusto, né? Ele mandou. Internacional. Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro. Eu vou de empate, o Celso Bahia, tá aqui. Corinthians e Coritiba. Timão. Corinthians precisa ganhar esse jogo. Também vou de Corinthians, deixa eu ver o do Celso. Coritiba.
Grêmio e Fluminense. Esse jogo é bom, hein? Esse jogo é bom. Aí, não sei se o Renato vai ganhar, não. Eu vou no empate. Eu vou no Fluminense. E o Celso Grêmio. Viu? Viu? Tá bom. América Mineiro e Goiás. O América Ixi. perdeu o Wagner Mancini. Aí tá na... Até lá deve ter Esse já é um novo jogo treinador. difícil, né? Que não seja um estrangeiro. Já deu a cota de estrangeiro. Esse é um né? jogo difícil, né? Disse assistir, inclusive, né? Empate. Empate. Eu vou de Goiás. Você ia falar empate, né? Mas aí Goiás, a gente deixa o América pro Celso. Até porque ele colocou aqui, né? Eu jamais mexeria nos palpites dele. Eu não Vamos sei, em frente. Sei como é que é. Claro. Você viu que eu Eu segurei a sei tua como onda. funciona. Flamengo e São Paulo. Maraca? Provavelmente os dois com o time reserva, hein? E vai ter a decisão da Copa das vagas para a final da Copa do Brasil, né? E os dois vieram de Libertadores também. Tá Flamengo. vendo como eu te dou dica? Como eu te Flamengo. dou. Flamengo? Vai no Flamengo também, você ia no Flamengo. É que tá igual você, eu vou continuar do mesmo Mas jeito. pelo menos você faz pontos, você chega no Celso. O Celso vai no São Paulo. O Celso voltou no São Paulo. É. Você aqui. Tá bom, Flamengo, vai, vamos lá. Fortaleza e Santos. Ah, o Santos tá mal, hein, cara? Que situação que tá o Santos. E o Fortaleza também não tá tudo isso, né? Não. Deu uma caída, mas eu vou no Fortaleza. Pô, fez toda essa onda pra ir no Fortaleza, pô. Santos agora com Diego Aguirre, técnico de fora, técnico estrangeiro, Fortaleza. O Celso vota no Santos. Ô, Celso, pelo amor de Deus. O Celso votou no Santos. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras. Eu vou de empate. Celso, Cruzeiro. Pô, o Celso ele não concorda com a gente em nada, né? Em nada. Ele é do contra. Esse aqui é bom, hein? Bragantino e Vasco. Bragantino. Bragantino também. Deixa eu ver o do Celso. Você não acredita? Ele votou no Vasco. Vasco. Ah. Inacreditável, cara. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense. Cuiabá. Sou fã do Cuiabá. Gol do Daverson de novo. De novo? Você acha que... E o Celso meteu empate aqui. Tá louco esse menino. Não, tá tudo certo. O Cuiabá tá em 8º lugar, né? Mas Coisa. com 28 pontos, tá pertinho ali do... Se ele ganhar um jogo mais, ele entra lá no grupo dos 31, aí que tem bastante gente chegando. A propósito de grupo dos 31, o Red Bull Bragantino, você sabe, ele vem com pouco investimento, fazendo um trabalho legal. O Pedro Caixinha ganha R$350 mil por mês. O Abel Ferreira ganha 2.300.000. Deus ajude os dois, nada contra cada um ganha o que merece, o que você acha que paga. Sim. Se o Palmeiras paga esse valor, é porque entende que o cara merece e está tudo certo. Só que o Caixinha ganha praticamente 15% do que ganha o Abel e está fazendo um trabalho eficiente. Esse Red Bull Bragantino aí, com esse time, com essa molecada e com esse investimento, até onde pode chegar, Paulo? Então, cara, eu fiquei muito indeciso o início desse time do Red Bull, né? Porque não foi um início legal. Não foi um início legal, você não via assim um esquema tático assim organizado da equipe do Bragantino. E por um momento ou outro começou a crescer. Você começou eu comecei a ver uma equipe mais compacta, uma equipe que na parte defensiva mais sólida, no seu meio campo conseguia marcar melhor. Eu vejo essa equipe, como nos outros anos, uma equipe que sempre deu trabalho. Uma equipe que sempre deu trabalho para as equipes grandes. E, lógico, eu lembro que quando eu estava no Novo Horizontino, o nosso sonho era ganhar dos grandes, né? E na época você tinha o Nelsinho Batista lá no banco e nos outros times você tinha treinadores aí de renome aí ganhando uma fortuna também. Mas o incentivo é sempre um incentivo a mais quando você joga contra uma equipe grande. Vamos falar um pouquinho da Premier League, que começa no próximo final de semana, já na sexta-feira, quando a gente estiver fazendo o nosso programa, 19 horas, hein, de sexta-feira, ao vivo, com o André Negão, falando sobre os planos dele para o Corinthians na candidatura à presidência pela situação, mesmo espaço que a gente deu para o Augusto Melo. No período da tarde, já teremos o começo do campeonato,
o time do Burnley enfrentando o City. City que perdeu no domingo, nos pênaltis pro Arsenal. Tudo com essa ressaca, mexida né? toda. Ressaca, né? Como é que é? Eles estavam em ressaca. Pode ser, pode ser. É muita festa. O Guardiola falou um pouco isso. Muito mexido, vários jogadores saíram de um modo geral, né? O Mané mesmo saiu lá do Bayern de Munique. Você acha que vamos ter um campeonato, a Premier League cai um pouquinho de nível com essa perda de alguns jogadores? Eu creio que não. Eu creio que não. É sempre um futebol muito competitivo, né, Flávio? É um futebol completamente diferente do nosso aqui e de muitos outros países, que é muito cadenciado. Não, o inglês não. O inglês é um futebol muito competitivo. Inclusive, dia 9 de setembro, eu estou na Inglaterra, onde o Bayern de Munique, as lendas do Bayern de Munique, nós vamos fazer um jogo contra o Chelsea, né? E eu gosto muito do futebol inglês, porque além de ser atrativo, bonito de se ver, nós vemos um jogo que jogador não fica muito caindo e fazendo cera, e não tem Davidson lá, né? O Ibanez que jogou na seleção algumas partidas, mais um que vai embora, foi lá para Roma. Saiu da Roma e foi para a Arábia também. Ibanez é um jogador que ficou bastante tempo na Roma, né? É um jogador que também de seleção brasileira. Todas as ligas, né, velho? Mas a Roma tá montando uma bela equipe, viu? Esse ano aqui nós vamos ter o campeonato italiano também sendo transmitido aqui no Brasil. Eu creio que o italiano vai ser muito competitivo esse ano. Perfeito. E uma outra coisa que apareceu agora... Sem falar né? da Bundesliga também, que eu acho que a Bundesliga também Quando vai... começa, Paulo? Também esse próximo... Não, começa dia 18. Dia 18, na outra semana. Vai ser um campeonato muito competitivo. A equipe do Bayer Leverkusen contratou o jovem Arthur, uma promessa, jogou muito nas seleções de base no Brasil. Aquele Arthur que jogou na seleção, jogou na no Grêmio. seleção de base. E o Borussia Dortmund também tá com alguns reforços. O próprio Bayern de Munique tá lutando aí para contratar um centroavante, mas está difícil. É o Harry Kane lá, Qual é o tamanho da saída do Mané? Não vai mudar muito, não. O Mané, foi tão bem, né? Ele não foi tão bem. E na posição você tem o Coman, você tem o Gnabry, você tem jogadores já específicos, Zané, você tem ali para aquele setor. E infelizmente o Mané não se deu bem. Bom, algumas coisas aqui que a gente tem que colocar, estou dando uma olhadinha aqui para atualizar, né? O Murilo ao interesse do futebol inglês e reza a lenda que o Corinthians já teria rejeitado uma oferta de 64 milhões de reais. O que você pensa disso? Ele já está pronto para sair? Esse valor está legal? Fez bem de segurar um pouquinho? Bom, hoje, para o Corinthians, é melhor segurar. Melhor segurar, é um jogador que vai valorizar ainda mais. O próprio Borussia Dortmund veio atrás desse jogador. Algumas informações que eu tive lá dentro do próprio Corinthians, o Borussia Dortmund tem interesse nesse jogador, mas eu particularmente esperaria um pouco mais para que valorizasse ainda mais o passe desse jogador, porque... Como é que fica a cabeça do jogador? Mas ele é um garoto que você precisa trabalhar, lógico, a cabeça desse garoto para que... Eu sei que o sonho de qualquer jogador hoje é jogar na Europa e tal. Mas tem um momento certo, né? Eu creio que é um jogador que se valorizar ainda mais e está dentro de uma grande equipe. Está dentro de uma grande equipe. Então, espera mais um pouquinho, daqui a pouco vai para uma outra equipe aí bem melhor no cenário europeu e aí sim começa a dar os seus passos aí em termos de seleção brasileira. E o São Paulo não terá o David por um mês. Saiu sentindo, né, no último jogo. Qual é o peso disso, Paulo? O meu filho ali falou, tanto faz. E o que você acha? Eu gosto desse jogador. Eu gosto desse jogador. Mas eu creio que o São Paulo tem jogadores para compor ali nesse setor. Você gostou da estreia do Lucas? O Lucas, ele
Na realidade, ele é um jogador de ataque. Ele não é um jogador de meio campo. Ele é um jogador que chega, que consegue fazer as jogadas ali na linha de fundo. E ali eu vi um São Paulo assim meio que sem função ali. Os jogadores chegou em certo momento, até porque estava perdendo o jogo. Ele entra e para tentar resolver, e a ponto dele estar até ajudando lá atrás, mas é um jogador importante. É um jogador que pode definir um jogo. É um jogador que deu uma outra velocidade, é um jogador que aparece para o jogo. Então, você tendo um jogador desse que aparece para o jogo, traz mais velocidade e começa a preocupar a equipe adversária, é sempre bom. Tanto é que foi ovacionado no final do jogo. A publicação do Marcos sobre o Lucas. Entrou já agitando a parada, fazendo fumaça. Até eu que sou anti, fiquei feliz de poder vê-lo por aqui de novo, readaptado, tranquilo, tem moral demais com a torcida de São Paulo. Sucesso, meu amigo. Não, mas é... Ele é muito querido, né? Ele é muito querido, mas eu achei assim um pouco confuso assim o posicionamento dele, porque o São Paulo precisava do resultado. Mas é um jogador que traz uma visibilidade muito grande para a equipe do São Paulo. E também é um jogador de peso, né? E aí, quando chegar o Rames aí, vamos ver aí o que o Dorival vai fazer, né? Rames, Lucas e Pato. E mais uma outra coisa que eu quero colocar para você. O Messi é um peso legal no futebol americano. Nós estamos passando por... Eu estou atualizando a coisa. Passou hoje, durante todo o dia na internet, na rede social, uma briga entre torcedores do Dallas e da Inter de Miami. Briga, porrada, troca de porrada mesmo, falando de Messi e Cristiano Ronaldo. O jogo estava no final da partida, lá no campo da Toyota Stadium, e socos, porrada, etc. O que isso pode implicar no futebol americano, onde o futebol masculino já é visto com reservas, e aí começa a acontecer esse tipo de situação? O que pode acontecer, Paulo? Na realidade, eu conheço muito pouco do futebol americano. O Messi, no futebol americano, começa a trazer mais visibilidade. Ou seja, tudo que nós não víamos no Brasil ou no mundo inteiro vai começar a ser visto. Porque hoje você tem um Messi lá. De repente, esses acontecimentos aí existiam já. Né? De briga entre torcedores, né? O Messi propriamente discutindo com um jogador brasileiro. Nessa semana aí, o jogador brasileiro falou alguma coisa para ele não gostou. Começou a falar, então começa a trazer uma outra visibilidade do futebol americano. Agora, problema todo lugar tem, né, Flávio? Esses tipos de problema com torcida todo lugar tem. Os americanos não são muito tolerantes com isso, não, mas... E acho que nós estamos chegando perto do fim do programa. Dá tempo ainda, hein? Mande seu like, compartilhe, mande uma frase legal usando o termo entre linhas. E você pode ser escolhido. A gente vai colocar no Instagram, né, Gabi? No nosso Instagram... Na próxima semana, na próxima segunda-feira, o nome do ganhador. Aí você vem aqui retirar, participa com a gente, toma um café, o Paulo César sempre traz bolo e tal, não sei o quê. Então é legal você participar com a gente. Inscreva-se, aproveite, dê like. Se não for inscrito, não adianta, você não vai levar. Tem que se inscrever e você está ajudando a gente, né? Dando like, compartilhando, fazendo inscrição. Você liga o seu sininho para ser avisado e tal. Nossa última aqui antes da gente ir embora. Teoricamente, o jornal da Equipe, que mente pra caramba. Né? Os caras pensam que só aqui que tem jornal. Tem aquele The Sun também. Aquele The Sun da Inglaterra também, um jornal sensacionalista, uma porcaria e tal. Mas você coloca o nome do jornal, parece que, né? Colocou e tal. Mas segundo o L'Equipe, o Neymar teria pedido formalmente para a diretoria do PSG para deixar o clube até o final de agosto. Primeiro, você acredita nisso? Segundo, você acha que é uma boa? Eu não acredito. Eu não acredito, porque antes mesmo de começar a competição, o Neymar já estava em muitos lugares. Se nós observarmos no ano passado, da última temporada para cá, o que aconteceu com o nome do Neymar, o Neymar já estava em Barcelona. Né? Então eu não acredito, não. Eu creio que o Neymar cumpre lá o contrato dele e depois sim ele volta para o Barcelona. E o Mbappé está certo de não renovar? O Mbappé eu acho que está certo. O sonho do Mbappé é jogar na Espanha.
Pegar o passe para ele. Né? Para que ele vai renovar? O sonho dele é jogar na Espanha. Você lembra que inclusive, semana passada ele estava na festinha na Espanha com os brasileiros. Né? Lá em Madrid. Ele estava em Madrid com eles lá. O Neymar renovou com o Santos para deixar uma grana pro Santos e ainda passou por ladrão, né? Depois roubaram o Santos e tal, não sei o quê. Eu acho que o cara tem que cuidar da vida dele. Sim, né? sim. E aí não quis ir pro mundo árabe, tá certo. Um jogador como ele não tem que estar jovem como ele, não tem que estar no mundo árabe. Tem que estar num cenário de clubes importantes, disputando uma Champions League, disputando campeonatos importantes. Fez bem ele. Até que ponto pesa a grana e pesa a exposição para o jogador de futebol, Paulo? Eu, na realidade, eu já passei por situações, eu estava na Roma, e eu recebi uma proposta do Bayern de Munique. E logo em seguida, depois de 10 dias, o Borussia Dortmund veio e fez uma contraproposta dobrando o valor que o Bayern de Munique tinha feito. Mas eu tinha me apalavrado já com o Bayern de Munique. E dentro dessa situação, no Bayern de Munique... Você não tinha assinado nada? Não tinha assinado nada, tinha só apalavrado. E dentro da situação, Flávio, no meu primeiro ano foi campeão alemão, depois fui campeão da Champions, e o Borussia Dortmund, nesses 3 anos que eu fiquei no Bayern de Munique, não ganhou nada. Né? Então, muitas vezes eu creio que o jogador tem que deixar um pouco o dinheiro de lado, até porque hoje os números que estão aí, são números aí que o jogador não precisa mais ficar transferindo por causa de dinheiro. Ele tem que ir para o clube que ele gosta, clube que é aquilo que vai estar bem. Então, eu creio que, e se falar no Mbappé, eu vou para o mundo árabe que vou ganhar 2, 3 vezes mais. Eu não concordo, não. Eu acho que certinho o que ele fez de permanecer lá até o final do contrato dele, depois ele resolve para onde que ele vai fazer. E aqui nesse encerramento, uma informação preocupante, mas acho que vai resolver isso aqui. Mas olha que curioso. O São Paulo está com uma dificuldade para registrar o Ramos Rodrigues para jogar contra o Corinthians. A parada é toda jogar contra o Corinthians. Mas ele precisa de um CPF. Ele vai fazer um trabalho no Brasil. E está demorando aqui a emissão do CPF para ele poder ser inscrito. Vai dar tudo certo, né? O prestígio que o São Paulo tem, vai conseguir. Mas é uma situação curiosa, você imagina. O CPF precisa tirar para ele jogar? Pelo menos é a informação que chegou aqui, ó. São Paulo aguarda a emissão do CPF de Ramos Rodrigues para poder adiantar a inscrição do colombiano. Vamos segurar um pouco. Tá com medo, Bonitão? Vamos segurar um pouquinho, né? É que é clássico. Clássico é jogo aberto. E aí, para esses jogadores hoje, Lucas, Ramos Rodrigues, são jogadores que gostam de jogos assim. Mas é bom estrear num clássico desse esporte decisivo? Eu sim. A minha estreia no profissional foi contra o Palmeiras, no Morumbi. Ganhamos o jogo. E como é que você foi? Fui bem. Então, o problema é, e a cabeça dos caras? Tipo, o cara chegou agora, o outro aceita numa boa sair do time? Na boa. Tem que aceitar, né? É lógico. Se você vai dar espaço com perna de pau? Não, vai dar espaço pro Rames, pô. Tem uma história. O Vampeta que falava isso sempre, falava, tem que jogar o melhor, pô. É lógico. Falava quando o Luizão falava, pô, será que eu devo jogar eu ou o Ronaldo? Eu falava, porra, o Júnior e o Roberto Carlos, tá louco, deixa o cara jogar, vai ser todo mundo campeão do mundo. E fica feliz aí de estar no banco desses caras. E é campeão do mundo do mesmo jeito. Que nem 94. Que nem 94. Vou ficar triste de estar no banco de Romário, de Bebeto, dos caras. Tira o Romário e me põe lá pra jogar um pouquinho. Paulinho, vamos só relembrar. Dá tempo ainda, manda a sua frase, ligando com Entre Linhas, o nosso programa. Inscreva-se, compartilhe, arrume 5 novos inscritos, que vai ajudar bastante a você ser escolhido. Na próxima segunda-feira a gente anuncia no Instagram, e depois você vem pegar aqui com a gente combina. E na sexta-feira o convite para que você acompanhe o Entre Linhas, às 19 horas ao vivo, com o André Negão. Já manda pergunta para a gente. Manda a pergunta pra gente, que a gente vai separar um número bom de perguntas para poder fazer para o André Negão. Tem sorteio de camisa do Corinthians, hein? Tem sorteio de camisa do Corinthians também na sexta-feira, às 19 horas, ao vivo. Com a Poderoso Timão, que vai trazer a camisa aqui. Bacana. E o nosso programa, a partir desta semana, como vocês já viram, 19 horas, como a gente fez hoje, vai ser sempre às 19 horas. Então, você que nos acompanhava às 17, agora 19 ao vivo, 19 na segunda e 19 na sexta-feira. Beleza?
Beleza. Até sexta, então, Paulo. Até Um sexta. abraço. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.